Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a estudar algo que é muito importante para as contrações que a gente faz na sociedade, né? O lado que concebe ao indivíduo uma potencialização na utilização, né, das matérias, né? E não só as matérias, mas o produto quântico das matérias no sentido da interpretação orgânica, né? Quanto, quanto mais a gente utiliza uma matéria, mais a gente denuncia um apreciacionamento em relação à matéria. Por que esse apreciacionamento? Por conta do tempo de relação de utilização dessa matéria, né? Porque é comum, é natural e é até mesmo importante da nossa parte equacionar uma relação, é, a gente fala até mesmo aritmética, uma relação de arritmia de estar sobre contração conjunta. Todo ser humano é uma fonte, né? E dessa fonte, todas as fontes que ecodimensionam um plano, né? Um ambiente, um meio, tem umas certas influenciações de informações. E aí, dentro desses conjuntos, nós nos importamos para sequenciar quais que são do mesmo grupo. E aí isso vai ficando natural no sentido de contracionar estilisticamente, estatisticamente, o armazém orgânico das contrações semelhantes. Por quê? Porque se o elemento posicionado é de um conjunto semelhante, ou seja, tem uma ligação, uma influência que ecodimensiona ligar contração orgânica para desenvolver o saber da proximidade, essa lógica vira um barato de cola. Colar o quê? Colar atenções, né? Como se a gente furasse e andasse sobre esses furos, despressionando foco. Sobre os furos, a gente tem os nomes desses produtos, que às vezes estão instalados em localizações que já prestam é, um sentido acessório, um sentido focal, um sentido estatístico, né? E isso, a estatística faz bem porque a estatística ela procura desenvolver diagnósticos para poder deixar a contração do homem mais segura, mais equilibrada, ou seja, mais medialistada, no sentido da cognição em meio, né? E aí nesse meio, todo meio que o ser humano se conecta, a conexão ela tem várias vias de níveis. Quando a gente fala que a pessoa está conectada, quer dizer que ela está no ápice desse nível. Porque em todo instante, em qualquer relação, o ser humano está conectado. Só que às vezes a conexão dele é uma dependência de equilíbrio organológico, né? E aí, quando a gente pergunta se a pessoa está equilibrada, é que se ela está equilibrada pelo objetivo focal, denunciado pela nossa referência, que é a pergunta.
faz parte da substanciação da pergunta, né? E aí, desses níveis, quando a pessoa se conecta, ela tem um nível, o ápice dessa conexão, dessa contração. E aí ela sente algo que desigualiza o foco da regência, da transmissibilidade enérgica expressa pela potência do Sol sobre a atmosfera, né? A potência do Sol que bate na matéria e desexpressa a contração solar, que é o produto da nossa visão. É a assinatura atômica do bloco material. E nós desassinamos os nossos olhos com isso. Essa energia, ela se faz assinada também por sílabas. Português, a gente tem um mostruário de palavras para poder ecodimensionar a nossa contração de sentimentos para com esse fenômeno. Bom, agora que a gente falou de tudo isso, né, toda essa sistemática envolvendo essa nivelação do organismo para com essas bases materiais, principalmente pelo lado do aprimoramento social, né, onde diz colocar todos os seres humanos em um plano de igualdade pelo redimensionamento educacional da parte que progride sistematicamente a consideração, né? Fulano é formado, fulano tem nível superior, né? Então essa questão de formação nos é também um dado que desinforma essa estatística. Hoje a gente vai começar a estudar a estatística, e a estatística é uma ferramenta matemática para renderizar, ou seja, hidratar, tratar, né? Tratar de forma organizada, né? A partir de referências, conjuntos de informações que são combinadas por referências, né? Essas referências elas podem partir de várias considerações. Geralmente as considerações que a gente mais desimporta para tratar a estatística é a consideração dos organismos vivos que são tomados por essas informações, por esses dados, né? E aí vamos ver como a ferramenta matemática ela consegue chegar em um consenso sobre as referências objetivadas, né, no processo da análise. E aí a gente vai ter dados que vão para nós ser bases de segurança, né? Vão basear a nossa linha de segurança, nossa perspectiva de assegurações, né? Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao universo da estatística. E aí, a primeira coisa que eu quero elucidar na estatística é o seguinte:
é um ponto de referência. Olha só, eu quero colocar um ponto de referência para começar. E esse ponto, ele para nós, ele é a harmonia. O que é a harmonia para nós? É uma matéria, harmonia. É uma matéria que desmaterializa utilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós nos rendemos à harmonia. Ela nos desafina, né? Então, quando vem a harmonia para nós, ela vem nos desafina. Sabe o que a gente faz quando vem a harmonia para nós? Quando a harmonia se destaca no ambiente para nós, a gente faz assim, ó. Se rende, né? Eu me rendo, sabe? Quando a gente coloca uma música, uma coisa afinada assim, cara, o corpo ele se rende, né? É natural, é estatístico esse se render, porque é a segurança que o organismo tem, beleza? E aí o que acontece? A harmonia, né, que é uma matéria, o que a harmonia faz? O que a matéria faz? Ela se estica com o passar do tempo, né? Ela se estica com o passar do tempo. Uai, mas como que a harmonia, como que a matéria se estica com o passar do tempo? Ela se estica com a utilidade dos organismos vivos, né? Isso aqui, ó, é a UTI, elidade ao ângulo. É a utilidade das contrações, utilidade das contrações humanas, contrações vivas. Não só dos seres humanos, mas de todo organismo vivo, de toda vida. Então o que acontece? A gente tem esse caminho. E aí a gente está andando nesse caminho, né? A vida está andando nesse caminho. E o que acontece? Nós sabemos, a gente consegue. Vamos pegar aqui o ponto que vai se esticar, né? Tem se esticado. E aí esse ponto aqui, o que acontece? Nós, a partir do momento que a gente tá passando pela vida, o que acontece? A gente tem os harmônicos da passagem, né? E aí, isso são rimas. Rimas para nós são seguranças. Seguranças de quê? São seguranças de relacionamento. Que relacionamento é esse? É o relacionamento de um organismo vivo com o meio, com o plano. E aí o que acontece? Ó,
Quando ele encosta no plano, ele se acende, né? Olha a Terra aqui. Tá vendo a vela? A vela acesa é a conexão plena. Conexão. Tá vendo? Só que nem sempre essa vela tá sãozona. Tá com sãozona, tá com harmônicozão. O harmônico dessa conexão aqui, ó. O harmônico dessa conexão que a gente fez aqui, ó. É essa e essa com plano. Desse bonequinho com plano. Varia. Então a gente tem uma variação de conexão. E essa variação de conexão faz uma variação de rimas. Olha só. E essa variação de rimas buscam ser conhecidas. E sabe como que elas são conhecidas? Elas são conhecidas porque elas são armazenadas. Mas como que a gente vai armazenar rimas? Uai, a gente vai colocar porta, né? Vai colocar parede, vai colocar telhado, vai colocar janela, vai colocar garagem, né? É assim que a gente vai armazenar. Mas como que a gente faz isso tudo? Uai, a gente faz isso tudo em palavras. Palavras são combinações de sílabas. Sílabas são combinações de letras, que são combinações e letras são combinações de quê? São combinações da forma orgânica. E aí você tá me perguntando assim, forma orgânica? É, forma orgânica. Não só forma orgânica, mas também são combinações de sons, símbolos, né? E quando esse símbolo se repete bastante, quando esses sons se repetem bastante, eles ficam familiarizados, eles ganham solda orgânica. Nós soldamos o organismo. Porque a gente repete muito. Né? Então essa é a questão. E é isso, né? Forma orgânica, tudo isso faz com que a gente consiga armazenar. E aí tudo isso vai sendo elevado para nós ao que a gente chamou de harmônico. Porque esse é o processo de digestão. Digestão, mas que digestão é essa? Digestão da matéria. E aí não é só a digestão da matéria, é a digestão e a imaterialização dessa digestão. Percebem? Então a gente tem a digestão material e a imaterialização dessa digestão. Então o que a gente vai ver hoje são como parametrizar um ponto para que ele se estique e entregue uma informação. O que a gente vai fazer hoje é estudar como a gente
Como? Ó? Como organizamos parâmetros que soldarão na luz da vela em frequência de assimilar parâmetro uma contração paramétrica. Fascinante, né? Que vai ser a dada, vai ser a informação precisa. Quem fala com vocês é precisa, né? Ou seja, o valor do harmônico. Olha só, harmônicos em função de um plano. Que legal, né? E aí o que a gente tem? Nós temos o dinheiro, né? O valor a pagar. Excelente, não é mesmo? É mesmo, excelente. Então, a primeira ferramenta que a gente vai ver aqui é a média, a moda e a mediana. Os 3 M's, né? Então, os 3 M's. MS, né? Média, moda e mediana. Média, moda e mediana são medidas de tendência central utilizadas em estatística. Então são tendências. Tendências. Né? Tendências. O que é tendência? Tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma. Predisposição, propensão. Disposição natural, inclinação, vocação. Então, a tendência é isso, né? Você tem um certo caminho, né? E aí nesse caminho, né, você tem os desvios, né, as encruzilhadas. E aqui a gente tem as placas informando, né? Tendências geralmente fazem flexões, né? Ou seja, flexiono, ó, flexiono um grau de consideração. Então, geralmente, eu não falei que a conexão ela é o pico da onda,
A conexão é isso daqui. Quando a gente está em conexão, o que a gente busca? A gente pega isso aqui, ó, e tenta manter esse pico o máximo possível. E aí o que acontece? Quando a gente mantém o pico da conexão, a gente consegue fazer novos piquinhos. Então a gente tem piquinhos de pico. Então a gente tem os filhos do pico. E aí isso aqui é um controle. Controle conectado. Geralmente isso aqui, ó, os piquinhos de pico são reações. Reações controladas. Porque existem as reações não controladas, né? Existem os filhos de piquinhos que não são controlados, ó, os filhos de pico que não são controlados. E aí esses são filhos autônomos, né? Olha só. São esses aqui, ó. Filhos autônomos. Mas não é isso que a gente vai falar. Mas é bom entrar nisso. Por quê? Porque as tendências, elas vão trabalhar com as conexões subjetivamente. Então, tendência, ela subjetiva a conexão. Ou seja, ela faz um fate, um teste. Testa o quê? Testa o canal comunicativo. Fate test. Testa o canal. O canal de quê? De conexão. E aí a gente está falando do organismo da parte de linguagem FAT. Aí, ó, função fática. Não era isso que eu quero. Função fática privilegia a interação entre emissor e receptor das mensagens, ou seja, entre o locutor e o interlocutor. Ela é utilizada na abertura, estabelecimento e interrupção da comunicação. Então, o que acontece? Faz uma fática, faz a tendência, ela faz uma certa uma subjetivação para conexão, ou seja, ela faz uma fática, né? Uma linguagem, uma função fática. Ela testa o nível de conexão. E aí o que acontece? Ela continua, dependendo do nível de conexão, a tendência ela fica ligada, né? Até admitir o valor o valor mínimo, né? Então a gente tem essas questões, os valores e os mínimos de conexão, né? Vamos pôr aqui, ó, conexão. Então a gente tem um mínimo, a média e o máximo, né? E aí o que acontece? Nessa conexão, esse ponto, né? O ponto focal, a informação, a contração referente a esse ponto, que é utilizado pela estatística para poder ver a partir de dados,
Vamos pegar que a gente tem 1.000 pessoas analisando 1.000 pessoas. Então a gente tem 1.000 pontinhos. Nesses 1.000 pontinhos, o valor que esses 1.000 pontinhos está dando, né, sobre a conexão desse objetivo aqui, ó, né, é, é uma é levar todos esses pontos a um comum. E o comum é a conexão estabelecida. E essa conexão estabelecida é o parâmetro de respostas. Por exemplo, provas de concurso, provas do Enem, né? A gente tem uma prova com parâmetros para poder avaliar qual que é a conexão, qual que é o ponto de conexão para o objetivo de acertar o maior número possível. E aí a gente consegue ver aqui, ó, o que esse grupo, esse conjunto, ou até mesmo só um indivíduo está conectado, né? E aí a gente assume, se ele não conseguir chegar nem no mínimo, ele nem entra, ele é desclassificado. Se ele chega no mínimo, opa, ele entra. E aí quando ele chega no mínimo, ele já consegue, ele consegue entrar na avaliação aqui, ó. Então essa parte é muito interessante, pode ser usada para muitos rendimentos. Vamos continuar para ver mais sobre moda, média e mediana. A média. A média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Vamos lá, média. A gente vai somar o conjunto né? E vai dividir pela quantidade pelo número de conjuntos. Número de elementos do conjunto. Até esse nome aqui, ó, número de elementos. Conjunto. Como a média é uma medida sensível, os valores da amostra aos valores da amostra é mais adequado para situações em que os dados são distribuídos mais ou menos de formas uniformes, ou seja, valores sem grandes discrepâncias. Olha só, a média ela vai fazer o seguinte: você tem um ponto aqui, 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 e assim fora de ordem. Não tem nenhuma progressão. Então nós temos dados sem progressão. Sem relação, sem progressão. E aí o que a gente vai fazer com esses dados? A média ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar todos os dados, vai agrupar, vai somar tudo. E aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai pegar. Deixa eu ver aqui. Por que eu não tô conseguindo? Ixi, que difícil. Deixa eu ver.
Agora sim. Aí, ó, ela vai pegar o dado que vai meio que centralizar, né? Ela vai. Peraí. Ctrl C. Então a gente tem um. Aqui. Chifre pra longe. Ai, ai. Então a gente pegou um conjunto de dados. Esses dados estão plotados sem nenhuma progressão. E aí a gente vai contar o número de elementos que esse dado tem e vai fazer a operação de divisão, né? E, e isso representa para nós o dado central, né? Deixa eu ver aqui. Isso daqui. Por que a gente precisa disso? Da divisão. Para achar a média. Ó. Grandes discrepâncias. A fórmula. x1 mais x2 mais x3. Vamos lá. Fórmula. For. x1 mais x2. X é o dado. Mais x3 mais sobre os números, né? Quantos números? Então, mais ou menos isso, né? Você vai dentro desse conjunto de dados, você vai achar um dado que vai prender no meio do nível, né? Vai ser um nível que vai ter uma base mediana. O que isso quer dizer? A gente tem que pensar na simetria de plano, né? Quando a gente pega na simetria, o que acontece? A gente procura um meio para poder erguer, né? Para poder erguer uma contração. Ou seja, se a gente puxa aqui, ó, vamos pôr que aqui é um estilingue. Assim funciona, né? A gente consegue puxar. Entende? A gente precisa disso para ter uma segurança em relação a esse lado e esse lado, né? Então isso aqui, ó, é um dado que desassegura a referência que eu estou procurando. A referência é o motivo desses valores aparecer. Contração. E aí olha só o que acontece. Qual que é o motivo dessa chama, dessa conexão aparecer? Essa conexão material. Vamos pôr aqui, ó. Qual é o motivo dessa conexão material aparecer? Uai, o motivo eu só vou saber se eu conseguir desenvolver uma relação que vai me entregar, né, a diferença. Olha só, a diferença
é, de conexão, né? Você tem uma conexão X. E aí essa conexão X vem para fica assim. Olha o tanto de conexão aqui que a gente tem em um plano, né? Conexão, 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 né? A gente tem um tanto de conexão. E aí o que que acontece? Quando eu quero saber, né, sobre essas conexões, qual que é a mais central, qual que é, o valor das conexões que está mais no meio, eu preciso de fazer essa operação. Ela vai mediar a contração da conexão. Então a gente media a contração da conexão, fazendo essa contração. E aí o que, que foi que a gente fez aqui? A gente fez essa contração, ó. Olha só. Tava assim, não tava? Ó, estava assim. E aí a gente fez assim, ó. Viu? A gente mediou. E aí a gente achou o nível médio de todos esses valores. Importante para poder ver aonde que é mais, aonde que é o valor, a conexão é mais segura, mais estável. Nenhum ambiente, né? Nenhum material. Ah, vou dar um exemplo. Se a gente tem uma fábrica de chinelo, né? E aí o que que acontece? A gente está fazendo uma pesquisa de desgaste do chinelo. Aí a gente vai analisar 10.000 chinelos, pares de chinelos. E dessa análise desses 10.000 pares, a gente encontrou nesse chinelo alguns pontos importantes. Então vamos marcar os pontos aqui. A gente encontrou problemas aqui, desgastes aqui, né? Então a gente tem os valores de desgaste, né? E aí o que que acontece? Esse é o gráfico. Nós temos o gráfico. Esse aqui é o ponto, né? O chinelo. Nós temos o chinelo. E o chinelo para nós vai ser o ponto, ó. E a gente vai descontrair o chinelo para ele revelar sobre a multiplicação, ou seja, os 10.000 pares, né? A gente vai conectar aqui, ó, 10.000 pares. E aí a gente tem 5 pontos ali de desgastes, né? A gente vai ter o primeiro ponto, ele representa para nós um desgaste assim. O segundo ponto, ele cai para cá. O terceiro ponto, ele cai para cá. Ele vai para cá. O quarto ponto, ele cai para cá. E o 5 ponto, ele cai para cá. Então vamos pôr aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente coloca aqui, ó. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, esse aqui é o 6. Vamos pôr que o 6 ele cai para cá. Desse chinelo específico. Tá vendo? Quando eu quero avaliar esse gráfico aqui, ó,
ou seja, esses pontos que representam os 10 mil pares, eu posso pegar aqui, ó, e fazer uma contração nesse quadrante, né? Ou seja, eu posso, né, contrair aqui, e eu contraindo isso, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar, eu vou fazer uma estatística dessa margem aqui, ó. Olha só, eu vou tirar ela pra cá, eu vou esticar ela direitinho. Opa, estiquei. E aí eu vou colocar ela assim. E aí eu vou saber, ó, qual que eu vou contrair mais um pouquinho, ó. Aqui, ó. Pera aí. Agora eu consigo. Eu vou contrair mais um pouquinho. Tá vendo? E aí eu consigo ter. Ah, esse é o chinelo que eu queria. Sem defeito nenhum. Esse é o chinelo que eu tô tendo. Aonde que eu devo investir, né? E aí eu vou ver. A partir da estatística, eu vou ver aonde que eu devo fazer. Então, se eu pegar o ponto 1, mais o ponto 2, mais o ponto 3, mais o ponto 4, mais o ponto 5, eu vou ter, e dividir por 5, eu vou ter uma média dos desgastes. Certo? Então, quais que eu devo arrumar primeiro, né? Aí a gente vai perguntar depois. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo. A moda. Então, a moda ela vai mostrar para nós, quer ver? Qual que é a ordem que eu devo investir no caso do chinelo. Moda. Vamos lá, moda. Moda, a gente também pode colocar assim uma roda, né? Se a gente pegasse e transformasse esse M em um R, a gente poderia colocar uma roda. Moda. Representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Moda. Valor mais frequente. Então, no caso do chinelo, se tem um valor que é mais frequente nesses 10 mil pares, né? A gente tem a moda do local mais desgastado nesse produto, né? E aí o que acontece? Com esse dado, esse dado preciso, com esse dado precioso, o dono da fábrica que está disposto a investir um dinheiro na melhoria desses defeitos, ele vai saber qual é o defeito que ele deve investir primeiro. Qual que ele tem de investir primeiro. E aí se esse não for se a moda, se esse primeiro não for viável para ele investir para
para consertar, sucessivamente, né? Ele vai conseguir o dado, né? Vai ser o segundo que se repete mais. Mas aqui a gente já tem, né? Aqui, ó. Não, na verdade aqui a gente tem o valor de estragos. Vamos ver aqui. Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes. Um exemplo: em uma sapataria durante o dia foram vendidos os seguintes números de sapato. Qual o valor da moda desta amostra? A gente tem o 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36. Opa, 36 e 36. 38, 36, 38 e 41. Então o 38 ele repetiu duas vezes. 38 e 38 e 36 ele repetiu três vezes. Então a moda é o 36. A segunda moda é o 38. Aí, ó. Legal? Moda. Se repete mais é porque existe uma tendência maior de digestão do produto que vai levar a essa relação, né? Porque tudo que a gente está analisando geralmente refere-se a um organismo, né? Sobre um plano. Aí a gente conecta, a conexão faz assim, ó, faz uma reação. Então, se a gente está falando de chinelo, no caso, olha só que legal, né? A gente tem o pé. Não é mesmo? Que legal, né? E isso tudo, toda essa conexão aqui, é muito importante porque movimenta o organismo, movimenta a organização. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar da mediana. Mediana. Ana para nós é uma corrente. Mediana. MD. Representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Então, a mediana ela vai ser um valor de centro, que é diferente da média, né? A média é um centro, porém é um centro de produto. Vamos lá, vamos voltar na média aqui, ó. A média ela vai pegar a quantidade e dividir o valor pela quantidade. E aí a gente vai ter o valor médio, né? Média de valor. Agora a mediana representa o valor de centro, ou seja, que ocupa o centro.
o centro. Baseado na referência da ordem. Porque a gente precisa da referência da ordem, né? Se é crescente, se é ordem de tamanho, né? Depende da referência para poder organizar a sequência. Legal. Mediana. Vamos lá, então. É necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Quando o número. Então, nesse caso, pessoal, a gente precisa entender que essa referência para organizar a sequência ela pode variar principalmente em um trabalho com dados de manufatura, né? Dados de manufatura. Por exemplo, a relação operacional, medidas de inteligência, tudo isso varia, né? Pode variar. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. É porque é assim, ó. Se a gente tem a gente está trabalhando com análise de dados, né? E aí a gente está pesquisando tendências desses dados, né? E aí a gente pode ter um dado que se repete, que mais que a moda. A gente pode ter a média do valor desses dados, né? Que é aquela compressão que sai uma a gota da segurança, né? O gosto da segurança, né? Se a gente está vendo quem gosta ou quem não gosta, a gente consegue ver a média do sabor. Por exemplo, se eu fazer uma pesquisa e perguntar, você gosta de vamos pôr aqui de perfume? Aí, né? Aí a gente vai ter assim, ó. Uns vão sim, outros não e uns depende, né? Só que esse depende, ele não vai ficar no meio. Se a gente fosse colocar no nível de escala, a gente ia colocar assim, ó. Não, mais ou menos, né? Que é o depende, e o sim. Isso seria uma escala. Isso aqui é uma ordem, né? Uma ordem escalar. Para isso a gente utiliza isso para fazer a mediana. Agora, a gente não utiliza isso aqui para média. Para média, o que a gente faz? A gente vai contar quantos deram sim, por exemplo, em uma análise de 200 pessoas. Vou pôr que 130 disseram sim, 20 não e 50 depende, né? Então a média desses aqui, ó, vai ser 200 dividido por 3. Não, peraí. Isso mesmo. A média vai ser 200 dividido por 3.
Só que o que que acontece? Ahn, já a mediana a gente precisaria colocar. Não, eu acho que aqui não vai pegar bem fazer aqui não, nessa daqui. Porque precisaria de mais dados, né? Sim, 130 disseram sim. Ah, é, é verdade. Ah, não, é melhor não usar essa aqui. Mas seria mais ou menos por essa etapa. Pera aí, deixa eu ver. Vamos continuar aqui na mediana. E então a gente precisa de organizar numa escala, né? Então o que que vai acontecer? A gente vai pegar do menor para o maior. E aí o que que acontece? Né? A gente tem esse, esse, esse e esse. Quando a gente tem um no meio, no centro, vai ser esse sem operação nenhuma, né? Esse vai ser a mediana dessa lista, dessa organização sequenciada, dessa, dessa crescente ou decrescente análise de dados. Agora, se tiver par, por exemplo, 4, né, o que que acontece? Não tem nenhum aqui, ó, no centro. Então, o que que acontece? A gente vai ter que pegar esses dois e fazer uma média desses dois, né? A gente vai fazer esse dividido por 2, que vai ser a mediana. O meio dessa corrente, né? Que corrente que a gente está falando? É essa corrente aqui, ó. Por que que a gente está falando de corrente? Porque essa corrente é o dano que vai dar o dado preciso, né? É o dano que dá o dado preciso. E aí é isso. Dá até pra. É, não, melhor não falar isso. Mas é geralmente isso aí, ó. Geralmente trabalha-se muito a estatística com os desgastes materiais para investir em matérias, né, na ciência de buscar matérias mais qualificadas para colocar no lugar de aparelhos que a gente utiliza. No caso que a gente falou, o chinelo, né? Ele é um bom aparelho. Né? A gente só chegou nesse tipo de chinelo aqui porque a gente pegou a importância de vestir o pé, né? Vestir o pé, e estatisticou ela, né? E aí a gente consegue, com base nessa estatística, saber qual é o chinelo que é melhor, né? O chinelo melhor é o chinelo da empresa que investe nos pontos da pesquisa de mercado que ela faz, né? Muitas empresas só sobrevivem muitos anos porque elas fazem esse rendimento, essa análise de dados. Então não é nada muito complicado, não, sabe? A gente só precisa querer, na real, descobrir. A gente só tem que ter, por exemplo, é, tudo isso só fica mesmo valoroso quando a gente começa a descobrir que isso é aplicável a nós mesmos dentro
escolhas na vida. Porque se a gente for ficar esperando ter uma fábrica, ou até mesmo ser contratado por uma para operar assim, a gente vai acabar é, não fazendo dessa ferramenta da estatística uma, uma, uma ferramenta de trabalhar a nossa cognição, né? A nossa arte de colocar sinapses para processar melhor os dados e ganhar melhores resoluções dessa dessa desses lados estatísticos dessas moléculas que são cadenciadas pelo Sol no sentido da ondulatória, porque a ondulatória é uma corrente, né? Então, se a gente, a partir do efeito da ondulatória, se a gente ter um nível bem quase que exato do efeito que essa corrente, que essa ondulatória faz no organismo a partir da utilização, a gente consegue revelar qualificação e trabalhar a similaridade, né, o lado semelhante das, das correntes, né, dos produtos e, nos, e nos entregar a eles, no sentido das relações mesmo. Nos entregar como? Nos entregar fazendo investimentos melhores, né? Buscando da arte da ciência e da investigação científica a uma busca objetiva para poder tratar um produto que é preciso, né? Que se sabe preciosidade. Isso acontece muito com o fenômeno que a gente tem na sociedade da cultura, né? A gente sabe que, por exemplo, o pai e a mãe investigam os filhos, né? E fazem da arte científica para os filhos de forma muito natural. Eles não precisam de laboratórios. A própria casa é um laboratório. E aí, nessa investigação, algumas coisas foi descoberta que fazem plena satisfação na realidade repetir. E aí a gente tem essas coisas instaladas no ano. As datas comemorativas, ah, os eventos semanais, as, os alimentos que a gente coopera com a vida. Todas as marcas, elas desacorrentam danos de reconhecimento transitivo, direto e indireto, subliminar e e hum, qual que é o antônimo de subliminar? É, é, deixa eu ver aqui. Que é objetivo, né? Ou a gente pode ser objetivo. É, e isso se faz para nós a tendência, né? A tendência foi a primeira palavra no vídeo hoje que a gente deu umas certas raspadas, né? Para poder desconter maior visualização, maior é, atenção sobre a nossa contração. E é isso, né? Isso para nós é prazeroso, né? Cuidar do filho é prazeroso no sentido dessa
dessa fundamentação. Só que as pessoas elas precisam de estar preparadas, né? E ultimamente eu tenho observado que nós deprimimos muito toda a importância que a gente já deu, né? Ou havia dando. Por que nós deprimimos isso? Por causa do volume de ilusões. A, essa manifestação da tecnologia dos dados, né, começou a iludir muito o nosso consentimento de consumidor. E aí isso desimportou as pessoas para coisas que não necessariamente são importantes. E isso fez com que as pessoas se separassem das reais importâncias que haviam sido definidas e defendidas tendenciosamente há séculos. Se você for parar para pensar, essa tecnologia é essa mesmo que eu estou gravando vídeo e estou fazendo essa, essa gravação. Ela é nova, ela é um neném. Ela até transforma as pessoas em neném, porque muitas pessoas não têm nem noção do que isso é e do que isso representa para a nossa sociedade, né? É muito pequenininha e tem muitas pessoas que estão egocentrificando-se sobre o, a alta relevância, tudo aquilo que a tecnologia do computador, né, desse processamento rápido de imagens e cálculos e atenções dos seres humanos vai fazer ainda e pode fazer e tal. Só que tem muitos outros dados aí que estão meio que desmoronando no sentido da da força, né? No sentido da tendência. E aí é de se ficar muito preocupado, né? Eu mesmo, eu me preocupo muito com a minha utilidade sobre essas ferramentas, porque, cara, eu já acordei em várias atitudes de utilizador dessas ferramentas que eu via e falava assim, nossa, eu era assim, eu fazia desse jeito, nossa, tenho até vergonha. Mas é isso, né? São análises de dados. E é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente viu um pouco sobre a estatística, principalmente desses 3 M's que são as tendências centrais da performance de saber localizar importâncias nessas correntes, nessas dinâmicas, nessas rimas que nós, principalmente os seres humanos, fazem com as matérias, ou até mesmo com as imaterializações que simbolizam as matérias. No próximo vídeo a gente continua trabalhando mais algumas resoluções de entendimento dessa ferramenta é, que, que nos ajuda muito a ter um feedback melhor, né, sobre a nossa coroação de dados pela natureza, ou seja, nossas escolhas. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!